Noite, pessoal. Tudo bem? O pessoal tá chegando. Bom, ao passo que as pessoas chegam, eu vou fazer aqui a abertura, né, da programação, né, e pré-apresentar as pessoas. Então, todos aqui sejam bem-vindos. Obrigado pelo interesse em assistir o nosso webinar. Tá começando a encher aqui. Bora lá, então. Esse webinar, como vocês estão vendo, ele está sendo gravado, mais pelo motivo da gente poder disponibilizar ele posteriormente no nosso canal do YouTube. E então vocês podem encontrar todos os nossos vídeos gravados, né, no nosso canal do YouTube. É só buscar por Inova Unicamp e vocês podem encontrar lá o nosso canal. Nossas redes sociais também, vocês podem seguir, tanto no LinkedIn, como no Instagram, também Facebook e Twitter, sempre buscando por Inova Unicamp. São os nossos perfis e é por onde a gente faz a divulgação dos nossos eventos, sejam eles online, sejam eles presenciais, né? E a gente também faz outras divulgações, sejam de ações da Inova Unicamp, do Parque Científico, ou da incubadora e até mesmo da universidade, né? Da Unicamp. Bom, vamos lá. A forma que a gente vai interagir hoje é por meio do chat e também por meio do ícone de perguntas e respostas, né? É o Questions and Answers, que fica na barra inferior de vocês, como mostra aqui no slide, né? O QIA, e também tem a opção de chat. Por lá vocês podem enviar suas perguntas, porque depois a gente tem um momento, né, para tirar as dúvidas, tá bom? Todas essas ferramentas estão no rodapé da tela. Bom, bora lá para a programação. Meu nome é Vital, eu sou aqui da Inova Unicamp, sou supervisor da incubadora da Unicamp. Já eu vou fazer a moderação, né, mas o que importa aqui é vocês assistirem, né, a fala do Daniel Andrade, diretor da UniAngels. A UniAngels, só rapidinho aqui, é um veículo de investimento que olha para startups, né? E o Daniel vai explicar sobre tese de investimento, dentre outras coisas. Depois vem o Rafael Zanetti, que é uma empresa que foi investida em um caso de sucesso, né? A startup é a Man Demais, ele é cofundador e diretor executivo da startup, e ele vai trazer a experiência deles. Depois do Rafael, o Durval Jacinto, ele é investidor e vai trazer a experiência dele de como é investir em startups. Então vocês podem, ao longo, né, da fala deles, irem enviando suas perguntas e depois a gente tem 10 minutos, às 18h50 a gente tem 10 minutos para esse momento, né, de leitura das perguntas e a gente vai responder elas todas, tá joia? E sem enrolar mais, né? Vamos enviar depois um e-mail para todos para fazer uma pesquisa de avaliação, né, do nosso webinar. É muito importante a gente entender, né, ter o feedback de vocês sobre o nosso evento e também vai haver uma opção de vocês. Ops. Um momento aqui que eu não sei o que aconteceu. Eu já vou voltar aqui e dar um share. Ué, desculpa pessoal. Pronto. Deixa eu ir para o slide que eu estava. Vai ter a pesquisa de avaliação e nessa pesquisa vocês vão poder também optar pelo certificado, tá joia? Se vocês quiserem receber o certificado. Então, sem alongar mais aqui, eu gostaria de convidar o Daniel Andrade para falar da UniAngels. Daniel, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado, Duval. Tá me ouvindo certinho aí? Beleza? Sim, dá para ouvir Pessoal, direitinho. vou começar aqui a apresentação, mas
aproveitar, primeiramente, agradecer aí o Vital, o Vinícius, em nome deles, né, todo o time da Inova e da Unicamp que está junto com a gente aí propondo essa conexão, né, entre o mundo acadêmico, o mundo da universidade e também o mundo de empreendedorismo, de inovação, investimento, que a gente sabe que esses dois temas eles têm que andar em linha para poder a inovação, né, que a gente pensa e a gente elabora ali na universidade consiga também atingir, né, a sociedade. Então, só dando esse agradecimento, e aí, especialmente também os nossos dois convidados, que fazem parte aqui do ecossistema do UniAngels, do Val e Rafa da Mande Mais, por toparem e compartilhar a experiência deles, né? Um caso, a gente quis trazer não só falar, né, do que a gente faz, mas também trazer através desses testemunhos práticos aí, como que a gente está no dia a dia, né, com investidores, com startups, e como que a gente potencializa esse ecossistema. Compartilhar aqui rapidamente uma apresentação, a ideia não é ser muito extensiva, acho que tem os cases práticos que vão vir depois, que vão ilustrar muito bem, né, o que a gente faz, mas é mais dar um overview e contextualizar sobre o investimento anjo e como que a UniAngels se situa nisso, tá? Então, o investimento anjo, ele, assim como todo o conceito aqui dentro da inovação, não é nada batido em pedra, mas ele está muito localizado na vida das startups ali, depois de um primeiro momento, né, de uma primeira ideia, quando ela é desenvolvida, muitas vezes apoiada por amigos, familiares, ela precisa daquele turbo, né, inicial para conseguir mostrar, avaliar se aquela solução, se aquela ideia, de fato, tem algum fit, né, tem algum encaixe com o mercado e com o problema que ela está se propondo a resolver. E o investimento anjo ele é crucial nessa etapa, né, no momento ali onde as primeiras validações estão acontecendo para, de fato, entender se aquela solução tem fit. E o investidor anjo, ele não entra só com recurso financeiro, né? Então, acho que isso é um tema muito importante. Então, ele, além de aportar o recurso financeiro para fazer a startup conseguir passar dessa etapa de validação, ele também agrega conhecimento. Né? Então, muitas vezes, startups e investidores, eles tentam se encontrar ali em áreas correlatas de conhecimento para fazer isso ser potencializado, e também através de rede de contato. Então, investidores que têm ali um histórico no mercado, eles conseguem muitas vezes alavancar através de conexões com clientes, fornecedores e parceiros estratégicos, né? Então, como inspiração aqui de alguns investidores anjos, a gente gosta de trazer exemplos, né, digamos assim, canônicos que tem do mercado, de empresas que estão aí no nosso dia a dia, investidores anjos que conseguiram impactar aqui empresas com uma escala muito grande, né? Então, a gente vê o potencial que isso pode ter, tá? E aí, quando a gente fala desse cenário, né, onde o investimento anjo ele tem um match muito grande com o mercado e a empresa tem um sucesso muito grande, a gente pode ter retornos altíssimos, né? Mas, na prática, esses casos de muito sucesso, eles são muito restritos, né? Então, é necessário que o investidor anjo ele construa o que a gente chama de um portfólio, onde que uma boa parte dessas startups não vão ter retorno nenhum, ou um retorno praticamente zero, digamos assim. Alguma parte vai ter ali retornos medianos, que não é a ideia para investimentos de alto risco, e uma parte menor, né, vai ter investimentos excepcionais, né? E a ideia é que, através de um portfólio, o investidor anjo ele consiga ali ter retornos que sejam adequados para o perfil de risco desse tipo de investimento, né? Que é um risco alto. E aí, como que os
o investimento anjo ele pode ter um retorno, né? Como que ele consegue atingir esse retorno? Então, você tem casos mais práticos, mais comuns, que são as fusões e aquisições. Então, empresas maiores muitas vezes compram as startups, e isso é uma possibilidade de retorno. Em alguns casos também é possível que essas ações, né, essa sociedade seja ali negociada no que a gente chama de mercado secundário, e para outros investidores, né, de maneira privada, digamos assim. E existe também, né, o caso que todo mundo sonha, né, que é o sonho de todo investidor e empreendedor, que é abrir, né, a empresa na bolsa, e aí é onde você vai ter retornos de fato altíssimos, né? E aí, para o investidor conseguir, né, alcançar esse objetivo, né, a gente entende que um pilar de são necessários alguns pilares para construir essa trajetória, né? Então, você tem que ter ali uma visão financeira estruturada, né? Construir um portfólio, ter uma estratégia que muitas vezes vai estar correlacionada com a sua própria carreira, e construir uma rede qualificada de contatos, tanto de outros investidores, mas também de startups, né? E é nisso que o Uniangels entra. Então, a gente consegue, na perspectiva ali do investidor, a gente consegue fazer essa ponte, né, com um fluxo de startups que a gente tem qualificado. Então, a gente recebe ali dezenas de startups ao longo dos meses para avaliar. A gente faz essa seleção e apresenta essas startups, né, digamos assim, qualificadas aos investidores. A gente propõe a conexão e esse conhecimento coletivo de diversos investidores ali para fazer essa avaliação das startups. E através desse processo a gente possibilita, né, que investidores que não têm uma rede de contatos no contexto de inovação tão ampla, consigam estruturar portfólios e diversificar ali seus investimentos, né? Então, a gente, trazendo um pouco mais em números aqui a nossa rede, né? Hoje a gente tem mais de 1.000 pessoas conectadas, né? 1.000 investidores conectados no nosso ecossistema. A gente já avaliou ali mais de 400 startups, e muitas delas estão conectadas também com a gente. A gente está em constante iteração com essas startups para avaliar e para entender se faz sentido trazer elas para as nossas rodadas de investimento, conectar com os investidores. E a gente também tem um conjunto de parcerias que potencializam a nossa rede, né? Uma delas é a própria Unicamp, a Inova, mas também com outras redes de investimento, aceleradoras e aí por diante. Trazendo um pouco dos números do Uniangels, né? A gente já teve 18 investimentos, então um pouco mais de 4 anos de atuação. A gente teve quase 4 milhões ali de recurso investido nas startups, né? A gente já fez 23 pitch nights, né? Momentos ali de apresentação de startups aos investidores, e alguns dos indicadores aqui, né? Então, você tem um ticket médio ali de R$ 35.000 de investimento por investidor e um médio de 3 investidores por rodada, né? Por startup. Só para dar uma tangibilizar para vocês tipicamente o que é uma rodada do Uniangels, tá? E aqui um pouco da nossa jornada. Então, começa através dessas pitch nights que a gente realiza, né? Então, a gente seleciona as startups, apresenta aos investidores, fazemos diligências coletivas, e muitas vezes apoiando ali. A gente não toma decisão em nome dos investidores, então isso é importante, tá, pessoal? No investimento anjo, as decisões são feitas individualmente pelos investidores, né? Isso é uma característica importante. Então, o que a gente faz é apoiar e facilitar essa conexão e essa tomada de decisão, tá? Mas esse é um processo ali muito individual. E, a partir do investimento, a gente também facilita a conexão e o acompanhamento ali das startups pós-investimento, né? É isso, acho que não queria me estender muito, dar um overview do Uniangels e fazer alguns convites, né? Então, a gente lançou recentemente a nossa assistente de IA do Uniangels, então vocês estão convidados aí a falar com a Angélica. A gente está
também tentando inovar, né, nesse ecossistema e trazer um pouco da inteligência artificial também para o nosso dia a dia ali do UniAngels e convidar quem está interessado em conhecer mais sobre as startups, né, que está interessado em começar a investir. A gente está nesse momento com a rodada aberta, né, 3 startups incríveis, uma delas está aqui conosco hoje, a Mãe Demais, através do Rafael, que já é uma investida do UniAngels e é uma filha da Unicamp também, né? Então, estamos nesse momento aí em fase de avaliação das startups e investimento, então vocês estão super convidados a participar do processo, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Vou aproveitar e vou também colocar aqui no chat as redes sociais do UniAngels para vocês se conectarem e ficarem sabendo aí das nossas novidades. Acho que é super importante. E, novamente, obrigado. Tá bom? Valeu, obrigadão, Daniel. Muito bom. E então, pessoal, quem tiver interessado em fazer sua apresentação ali no Pitch Night, vai lá pelo site ou escaneia o QR Code lá, né? Ou vai pelo site e entre em contato com o pessoal. E de novo, o UniAngels é um mega parceiro nosso aqui da Inova, é sempre presente aqui nos eventos da Unicamp também. Vocês conseguem encontrar sempre alguém da UniAngels nos nossos eventos. Agora vamos para o próximo. Rafael Zanetti da Mande Mais, seja bem-vindo. Ele vai trazer o case de sucesso dele, então. Vamos lá, Grande Rafael. Vital, tudo bem? Boa noite. Joia. Obrigado pela Todo palavra seu. aí. Tá escutando certinho, né? Sim, Imagem tá tudo bem certo. tranquilo. Então eu vou aqui dividir com todo mundo a apresentação, que também é para ser super dinâmica, tá, pessoal? O grande objetivo aqui é trazer um pouco da jornada da Mande Mais junto ao UniAngels, mais do que isso, junto à experiência do investimento anjo. Antes de mais nada, eu queria aproveitar como diretor executivo e vendedor, um pouquinho de espaço para divulgar nosso produto aqui. A gente é uma empresa, é uma FMCG, não sei se vocês estão acostumados com o termo, nada mais é que são produtos que giram rápido no seu ponto de venda, que é, no caso, alimento. Nosso ponto de venda são o varejo, o food service, e a gente é especializado em produtos de mandioca. Então, assim, são produtos clean label, sem aditivos nenhum, com muito sabor, facilidade de fazer. A gente consegue, esses nossos produtos podem ser feitos em air fryer, forno, inclusive em churrasqueira. Então, é uma ótima alternativa aí para os momentos de lazer de todo mundo. E nosso produto, por exemplo, tem inclusive produto enrolado, tipo medalhão com fatias tenras de bacon aí. Eu sei que é hora da janta. Espero que todo mundo tenha um pouco de vontade de experimentar. Caso vocês estiverem numa região que vocês nunca viram, dá um toque para mim, vou deixar meu contato. Quem sabe a gente consegue fazer o produto chegar até vocês, tá bom? Nossos produtos, eles são únicos, né? A gente conseguiu chegar nesse resultado através de desenvolver tecnologia própria. Nesse âmbito, é que a gente consegue nos encaixar como uma empresa de risco moderado, né? Para ser um pouco pé no chão, porque a gente tem algumas variáveis que a gente teve que resolver e são problemas do setor para poder trabalhar com mandioca e a mandioca voltar ao dia a dia do brasileiro, que todo mundo sabe a dificuldade de fazer mandioca para almoço, para janta, apesar de todo mundo gostar. Então a gente tinha esse desafio e através de tecnologia própria, de processo, maquinário, a gente conseguiu chegar nesse resultado. Então é um pouco da imagem para vocês, né? E por isso que um certo ponto, a empresa teve que contar com a ferramenta de captação, a ferramenta de captação de recursos, que é o investimento anjo, né? Como toda empresa que começa, ela tem uma certa dificuldade de conseguir dinheiro nas ferramentas tradicionais de captação, via banco, via casas de investimento, no nosso caso, casas de venture capital também eram muito complicadas de conseguir algum tipo de investimento, primeiro por causa do tamanho do negócio e porque
não é um negócio ligado à tecnologia digital, né? Então, a gente é uma indústria, e a indústria muitas vezes ela tem um pouco de dificuldade de conseguir junto aos fundos de venture capital. Então, a gente tem uma necessidade de passar por um gap de momento que é crescer a empresa até certo ponto para conseguir acessar meios de captação diferentes dos de hoje. Então, o investimento anjo ele foi muito, é, acho que o termo é acessível para a gente. Ele foi muito dinâmico, foi muito rápido de conseguir. Por quê? Porque o investimento anjo, você consegue ter uma proximidade com os investidores, ainda mais quando você utiliza uma ferramenta igual a Money Angels, né? Você consegue ter uma proximidade com o investidor te dá a chance de você apresentar e continuar com o processo de apresentação, de modo que você não tem que correr para. Você sempre vai ter uma chance de conversar. E isso é interessante porque muitas vezes o amadurecimento da ideia junto ao investidor leva alguns dias ou até semanas, né? Então isso é muito importante. A gente começou o primeiro contato com a Oni Angels foi no dia 11 de março de 2024. A gente terminou todo o processo de captação ali pode-se dizer, no começo de junho, no final de maio, começo de junho. Eu vou explicar um pouquinho as etapas para vocês, porque tanto do lado do investidor quanto do lado da investida, essas etapas são interessantes. É importante a gente ter um pouquinho de noção como acontecem as coisas. Eu tive o primeiro contato com a Oni Angels, foi através de um investidor anjo, que já era um investidor anjo nosso, né? Ele é formado na Unicamp, assim como eu, na minha turma de engenharia mecânica, e ele nos introduziu a Elisa e o Daniel, que fazem parte da Uniangels, no dia 11/3. Foi a primeira conversa. A partir daí, já tinha data o primeiro Pit Night. Pit Night é uma oportunidade que a empresa tem de se apresentar aos investidores de uma maneira mais massiva. Igual a gente está fazendo nesse webinar, o Pit Night basicamente junta algumas empresas da rodada e a Uniend usar um espaço de tempo, basicamente 7 minutos, para você apresentar o pitch. A partir daí, você consegue mais um tempo para responder algumas perguntas. E o objetivo grande do Pitch Night é levar todos esses investidores para uma segunda etapa, que é um grupo de WhatsApp, o qual esses investidores que já passaram por um filtro, né, se sentiram interessados após ouvir o pitch, vão até lá no WhatsApp e começam uma interação muito mais próxima e com o tempo necessário, o tempo que for para fazer as coisas acontecerem, né? Então, o Pit Night foi muito importante para fazer esse primeiro passo, atrair os investidores para esse grupo e a gente começar a tratar dos assuntos de uma forma mais objetiva e clara, né? Quais eram os objetivos da empresa, quais eram as perguntas, e é bem dinâmico o grupo. A partir do momento que todo mundo está interessado, as perguntas até acontecem de forma simultânea. A dúvida de um pode ser de outro, então o grupo do WhatsApp é muito importante por isso. Nesse meio tempo que o grupo do WhatsApp está fervendo, a Elisa e o Daniel nos ajudam, a gente investida, a acompanhar e medir a evolução desses chamados leads, né? Os leads que são os investidores que estão cada vez mais interessados. E eles, através de uma ferramenta meio que uma gamificação, eles conseguem fazer tanto o nosso lado de investida quanto o lado do investidor gerar conversa e gerar motivo para poder conversar e trocar informação, né? Eu achei muito interessante essa ferramenta que a Uniangels desenvolveu. E nesse caminho, a investida está sempre conversando com a Uniangels. A Elise e o Daniel vão dando dicas de como que a gente pode avançar, quais ferramentas a gente pode usar, que maneira a gente pode dividir informação, para a gente sempre evoluir a conversa para o objetivo final, que é realmente a captação. As negociações, depois, nesse grupo, começa a ficar
cada vez mais avançadas. A partir daí, a gente, como empresa investida, leva a conversa para negociações individuais. Tá? É interessante falar isso porque o investimento anjo, ele é muito uma questão de negociação. Tudo bem, tem um valuation, tem uma ideia de captação, a espinha dorsal de como vão acontecer as coisas, ela é formatada, mas sempre tem alguma maneira de você conseguir individualizar uma proposta. Isso também a Uniangels ajuda, inclusive em questões legais, porque tudo isso tem contratos por trás, tem ferramentas por trás. A Uniangels ela consegue sugerir profissionais que já estão acostumados com esse tipo de ferramenta, né? Então, as negociações acabam virando individuais, a gente, empresa, procura, numa maneira privada, cada um dos investidores que estão mais avançados, para conseguir, a partir daí, achar um valor que o investidor está com vontade de aportar, a data que é possível ele fazer e a troca de documentos legais, né? Então, assim, de uma maneira bem dinâmica, mas e muito assessorada, né? A gente conseguiu fazer tudo isso acontecer do dia 27/3 até 17/4, que é basicamente menos de um mês, né? Primeiro investidor aportou na empresa menos de um mês após o evento do Pit Night. Detalhe, Mosman demais foi a primeira vez que captou. A gente nunca fez nenhuma rodada de captação via investimento. Então a gente não tinha nada, a gente não tinha aparatos muito desenvolvidos para isso. Então a gente foi desenvolvendo nesse meio tempo. Isso para mim, isso para a gente como empresa foi muito importante. O investimento anjo, ele é muito ágil e muito rápido. Por isso que a gente tem que sempre correr com as informações para fazer acontecer e sair um pouquinho da burocracia que grandes investimentos, essas grandes casas de investimento têm. O investimento anjo é muito ligado a essa velocidade e interação entre investidor e investidor, tá bom? Assim, eu sei que deve aparecer um monte de pergunta, um monte de questão. Mas eu acho que eu consegui trazer um pouquinho para vocês como que a gente viveu essa jornada, né? Essa jornada foi muito dinâmica, fazendo um resumo do que tudo que eu falei aqui. Investimento anjo, ele é muito dinâmico, ele é muito ágil, e isso é muito importante para a investida. Cidade, ela precisa do recurso naquele momento. No nosso caso, para vocês terem uma ideia, nós estávamos com uma capacidade instalada, nós tínhamos pedidos represados de venda que era exatamente igual à nossa capacidade instalada. Isso gerava uma urgência de atuação. Inclusive, a gente captou esses recursos e destravou todos esses pedidos. A nossa empresa dobrou de tamanho em termos de faturamento em 6 meses. Então, assim, olha a importância que o capital tem numa velocidade rápida, no timing correto para uma empresa que é investida. E isso a gente só consegue realmente no investimento anjo, tá? É, toda a parte legal e o aparato e as ferramentas é, de governança, elas acontecem, mas elas são mais leves, são mais dinâmicas. Então é sempre importante dizer isso, que o investidor ele está sempre muito bem resguardado da operação, seja lá o que acontecer. Ele tem um risco basicamente financeiro, basicamente não, somente financeiro, enquanto a investida tem um monte de obrigações perante esse investidor, não só por conta de contratos, mas também por conta que a investida tem interesse de manter esse anjo para as próximas rodadas e assim vai. Então, manter todo mundo informado através de documentos, através de uma mínima governança, é importante. E o Daniel trouxe mais uma coisa para terminar, que o investimento anjo ele traz um pouquinho de know-how, né? E a Uniangels, devido à qualificação de leads que tem, por conta de estar estar dentro desse ecossistema da Unicamp, trouxe leads muito bons. A gente inclusive usou 3 investidores antes para fazer um conselho consultivo. São investidores de
track record muito importante para nosso business. E a gente fez um conselho consultivo que só melhorou a nossa governança, né? Só melhorou. A qual custo? Ao custo deles serem investidores anjo. Então, é isso, está todo mundo no mesmo barco. E isso só vem através do investimento anjo, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês como resumo. Muito legal, Daniel, muito legal, assim, a Elisa, a Uniangels como um todo. Eu aconselho e sugiro que, se você está procurando capital, procurando investir, é um bom caminho, tá bom? É isso, pessoal. Vocês têm meu contato, por favor. Se alguém tiver interesse em conhecer o produto, manda um WhatsApp aí para mim. De repente eu consigo chegar de alguma forma para experimentar. E se você é uma empresa que está querendo investimento, pode mandar um WhatsApp que eu também ajudo com questões, tá bom? Muito obrigado, Rafael. Cara, eu não comi ainda. Tô com fome. Foi mancada. Foi uma mancada ter trazido o teu pitch nesse horário. Ô, Vital, Mas parabéns. qual cidade você tá, Vital? Eu sou de Campinas. Agora você está em Campinas? Você vai achar em Não, um dos agora lugares não. aí. Se tiver um Dalben aí do lado, dá uma corrida lá que tem. Ah, tem um Dalben Pague pertinho da Unicamp. menos. É isso Tem aí. Dalben pertinho da Unicamp. Cara, brigadão, parabéns pela Mande Mais, muito bom. Uma coisa que você falou que eu não sabia, assim, que a Uniangels acompanha, faz esse acompanhamento até o aporte e tal. Foi bem legal que você trouxe, que nem eu sabia. Faz o acompanhamento, lógico, na medida, numa medida, né? Não é uma consultoria, mas Uhum. são pessoas com Ah, know-how mas é que a você pode segurança. sempre contar. É a segurança que você precisou ali, né? Você falou que não tinha recebido o aporte, não tinha passado por essa experiência. É muito importante, bom saber, bom saber. Agora, convidando aqui o Durval Jacinto, ele que está do outro lado do balcão, né? É o homem do dinheiro e vai falar aqui sobre como que é ser um investidor, né? Durval, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Obrigado, Vital. Obrigado, Daniel, pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Novamente, eu também sou filho da Unicamp. Mas já me formei há 40 anos. Eu fiz engenharia elétrica, depois fiz mestrado e sempre gostei de estar ligado aí à universidade, mas por outras contingências fui trabalhar no mercado e trabalhei em empresas multinacionais na área de telecomunicações, né? Hoje eu faço consultoria para alguns fundos de investimento e tem essa empresa chamada Governai que trabalha em governança de inteligência artificial, né? Mas por que que eu fui me tornar, né? Qual é um pouco a minha experiência do investidor anjo, né? Realmente, porque eu vejo o trabalho desses founders e o trabalho da Uniangels como algo que fomenta dentro de um ecossistema que eu considero fundamental, né? Então, passando aí, por favor, Vinícius, o próximo slide. Quando eu recebi o convite, fiquei pensando, mas o que que é o anjo, né? Então, fazendo um pouco aí de etimologia e filosofia, eu fui buscar entender o que significa a palavra anjo e o investidor anjo, fazendo aí uma metáfora, né? Então, anjo é uma palavra que vem do grego, que significa angelos, né? Que significa mensageiro, aquele que traz alguma coisa, né? E esse termo foi adotado no latim e todas as religiões de tradição mosaica, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, usam o conceito do anjo, né, como mensageiro do divino, aquele que veio para proteger e guardar os humanos. E eles se tornam facilitadores que ajudam os humanos a encontrar o seu caminho, né, tanto em questões cotidianas quanto na jornada espiritual, de autoconhecimento, né. Também na mitologia mesopotâmica eram seres com características similares que serviam como intermediários entre os deuses e os seres humanos. E quando a gente traz isso para o investidor anjo, na verdade, no mercado, os investidores anjos são considerados os mensageiros do capital, né? A gente traz o capital para proteger e guardar os investidos, fazendo essa comparação. Eles também atuam como facilitadores que ajudam as startups a encontrar esse caminho, né? Esse caminho do crescimento, seja em questões financeiras, operacionais, do negócio, quanto na jornada chegar à atração da empresa, né? E na luta pelo sucesso do negócio, eles servem como intermediários entre o sonho do fundador, né? A gente acabou de ver aí o Rafael falar da Mande Mais, deixando todo mundo com água na boca. Então, ele tem um sonho de criar uma empresa que seja bem sucedida nesse ramo, né? E um pouco a realidade do mercado, que são as dificuldades que o Rafael mesmo mencionou, né? O investidor anjo tem as suas preocupações, as suas responsabilidades, mas
o founder da empresa também passa por uma série de dificuldades, ainda mais no mercado competitivo, num país que exige uma série de regulações, de impostos. Então, é um desafio ser investidor anjo, mas com essa visão de qual é o papel, né? Para que serve o anjo, né? Então, essa é a minha metáfora. Passa, por favor, Vinícius, a próxima, né? E aí, quando a gente pensa na atuação, né, para que serve? Bom, já foi dito aqui pelo Daniel, né, a principal razão do investidor anjo é aportar capital inicial, pode ser em outras fases também, mas geralmente essa é inicial, nesses pitches, né? Então, com esses recursos para a empresa muitas vezes crescer ou às vezes até nascer a partir de um produto. Mas também tem outras atuações que eu acho muito importante, que é essa da mentoria e orientação, compartilhar experiência, conhecimento do mercado. Então, eu acho muito importante. Eu, por exemplo, hoje atuo fortemente na área de governança corporativa, eu participo ativamente do IBGC, e então, para mim, a governança, a orientação sobre governança para as startups é fundamental. Em todo pitch eu pergunto como é que é a governança, né? E às vezes parece uma palavra tão complexa, tão difícil de entender, mas é o dia a dia da organização, é você ter o controle, é você ter transparência, é você reportar o que ocorre, né? E também o investidor anjo é aquele que ajuda com suas conexões. Então, eu gosto sempre, quando tenho oportunidade, de falar com outras pessoas que eu vejo que têm capacidade de investir, empresários, então eu falo da minha experiência, né, dessa tendência de buscar, através de startups, uma forma de investir. Então, a nossa experiência enquanto investidores anjos é também fazer as conexões ou ampliar redes para outros fundos e outros meios de captação, né? E a validação do negócio. Então, quando um fundo VC ou um investidor individual, como é o meu caso, aporta recursos para uma startup, no fundo ele está dando credibilidade, ele está validando o negócio, né? Então, é uma questão muito importante nos pitch nights, a gente discute, avalia essa empresa requer alguma coisa ou ela já me traz uma confiança de que eu vou investir e o trabalho é sério. Então, há uma relação muito aí de entendimento dessa organização e de percepção de credibilidade que, no fundo, qualquer investidor anjo quer ter, né? Ninguém quer perder dinheiro, né? Vinícius, por favor, a próxima, né? E aí, desse período que eu estou aí há mais de 2 anos, né, com a UniAngels, eu já investi em 4 startups, cada uma de segmentos bem diferentes, então acho que a diversificação é importante. Eu investi primeiramente na Juros Baixos, que é uma fintech que provê soluções online para obtenção de crédito, são parcerias, né, com grandes empresas que fornecem crédito, eles fazem a captação de muitos desses clientes, principalmente de baixa renda. Uma outra empresa que é um desafio até o momento é a CoreSync. Ela tem um produto fantástico, que é uma máquina que faz testes de troponina muito rápido. Troponina é uma enzima que tem no organismo, quando você está tendo um ataque cardíaco, ela aumenta o nível no sangue. Então, é preciso fazer um teste, mas hoje demora em torno de 4 horas para ficar pronto o teste, e a CoreSync faz isso em 30 minutos. Esse produto está num processo de aprovação para a Anvisa e precisa de avaliação da Anvisa. Então, é uma startup que muitos, como eu, acreditaram, mas ela não fatura ainda, né? Já a Mate Guará é uma outra proposta que não tem nada a ver com tech, não é nada tech, mas ela tem uma pegada de agroflorestal sustentável para a produção de chamate, remunerando bem os produtores que estão no Paraná, mas ela vende, hoje ela está presente vendendo chás, tanto em supermercados quanto nas praias do Rio de Janeiro. Então, é um projeto muito interessante que já está no break-even, já conseguiu, nesse período aí de pouco tempo de atuação, um bom resultado, né? E outra área que eu gosto muito de procurar investimento é na área de cleartechs, empresas que têm soluções de sustentabilidade. Então, a GLR Tech é uma empresa que desenvolveu um filtro para eliminação de poluição. Esse filtro é usado em caldeiras, agora estão pesquisando para caminhões e navios e outros motores que geram poluição, e converte esses resíduos em adubo, né? Então, também é um trabalho muito interessante. Então, ou seja, aqui das que eu já tive a oportunidade de investir, teve outras que eu queria investir, acabou não saindo a rodada, mas eu procuro diversificar e ver
o que tem por trás, né? O que esses founders traz, esse entusiasmo, essa vontade de gerar negócios, e fico feliz de algumas que estão indo muito bem. Por favor, Vinícius, o próximo. Quando a gente investe também, nós temos temores. Eu falo com alguns amigos, pessoas que eu sei que têm condições de investir, fazer esse tipo de investimento, mas muitos têm medo, né? Então, o primeiro medo, mas o receio maior é um fracasso. Ou seja, se o negócio não avançar, eu vou perder, isso é um risco que existe, né? O outro é a retomada, é o retorno demorado. Você investe, não pode ter expectativa de ter uma liquidez a curto prazo. Outro temor também são conflitos que podem ocorrer dentro das startups entre os próprios fundadores, entre o anjo e os investidores, os investidos, dentro da própria empresa. Então, é muito importante, uma coisa que eu sempre falo é a importância de acordos de sócio, acordos que você faz com o seu investido, né? Então, qualquer startup, uma coisa que deve se olhar muito é qual é o contrato, qual o tipo de contrato, quais são as condições do contrato. O contrato e a Unianjos ajuda também a você ter um contrato que seja bom para os dois lados. Acho que isso é importante. E questões jurídicas que podem surgir, às vezes o produto, por exemplo, da Corsim, que tem um problema sério que é regulatório, que depende de um ente externo que é a Anvisa. Então, é preciso olhar também se isso vai atrapalhar o negócio, se isso vai retardar o negócio. Então, muitas vezes a gente propõe soluções, como da Corsim, que o valuation depende de quando esse produto vai estar no mercado. Quanto antes, o valuation é maior. Então, também é um pouco o nosso papel buscar soluções para o negócio possa prosperar e ser bom para os dois lados, né? O próximo, Vinícius. Então, o que é preciso, né, para ser um investidor anjo? Quais são as competências que fazem a diferença? A primeira é ter um certo apetite ao risco. Alguns especialistas dizem, ó, não coloque mais do que 10% do seu capital em startups, porque pode haver esse risco aí. Então, é preciso calcular esse risco e ter essa disposição. Tem gente que não quer correr risco nenhum, mas eu acho muito importante que a gente possa correr esse risco, e não só pelo retorno financeiro, mas pela satisfação também de ver que esses negócios prosperam, né? Tem que ter um sangue frio quando a empresa vai mal, quando a empresa está com problema. Recentemente, a gente teve que socorrer uma delas também com outros investimentos. Tem que ter paciência para entender esse tempo de crescimento. Não é um negócio que vai ter retorno amanhã, e hoje em dia está cada vez mais difícil retornos em menos de um ano, né? E tem que ter uma certa empatia, você tem que entender, se colocar no lugar do outro, daquele empreendedor que está buscando trazer aí o seu produto, está buscando esse empreendedorismo, que no Brasil é uma coisa que, pelo menos na minha geração, quando eu saí da faculdade, ninguém queria empreender porque ela é muito difícil naquela época, não havia os anjos, né? E hoje nós temos os ecossistemas. Então, acho que é muito importante. Eu vou mostrar agora no próximo slide o que faz a diferença é contar com esse ecossistema de inovação, é contar com a credibilidade que ele traz, né, de segurança para o investidor, e a Unicamp traz isso, a marca Unicamp é muito forte, então se alguma empresa é filha da Unicamp, se desenvolver um trabalho de pesquisa, de mestrado, doutorado, que seja dentro da Unicamp, isso dá uma credibilidade para o produto. Também o ecossistema faz essa aceleração, que é o trabalho aí da Inova, da Unicamp Ventures, né? Para o parque tecnológico da Unicamp que dá esse suporte. O suporte jurídico, a Inova tem um suporte, por exemplo, para patentes, isso é muito importante. Então, você vai construir a sua empresa, é preciso também que ela exista. Isso, muitas vezes, os founders acabam não dando tanta importância, né, de você, por exemplo, patentear sua marca, de você ser uma empresa constituída, mas é fundamental porque dá credibilidade para os investidores. E a cultura de inovação, né? O treinamento com todos os recursos que a Inova coloca, né? Competição entre as startups. Eu já fui em cerimônias de premiação das melhores startups. Isso é muito bom, porque, no fundo, é um reconhecimento do trabalho das startups, mas também é um prazer para os investidores verem que as empresas que investiram estão indo bem. Então, assim, eu super recomendo quem tem condições de ser investidor, anjo,
Eu acho que esse trabalho, eu já tive a oportunidade de investir em outros anjos, outras empresas anjos, mas eu preferi a UniAngels, porque eu sinto nesses jovens que estão aí uma grande entusiasmo com o negócio e todo o suporte que a estrutura da Unicamp e da Inova oferece. Essas são as minhas considerações, eu fico à disposição aí também para perguntas. Muito obrigado, Durval. Bom, fazendo um resumo do que eu ouvi até agora, eu acho que a palavra-chave, né, para todo mundo que está buscando investimento anjo e que tanto o Daniel, Rafael e Durval falaram, segurança, né, uma vez que envolve aporte de capital, né, envolve questões contratuais. Então foi bem legal eu ter ouvido isso também daqui, de que por meio da UniAngels, né, você consegue ter segurança e por meio do Durval, por exemplo, ter esse apoio, né, de uma pessoa com muito mais experiência, né, que ele, se vocês perceberem, ele não entrou só com dinheiro, ele entrou com conhecimento dele também, que isso vale muito mais, né, do que o próprio aporte dele. Vou começar aqui, então, pelas perguntas, pelo questions and answers. Luciana Silva, né, ela está falando, Rafael, como o investimento anjo e o apoio da UniAngels impactou no seu modelo de negócio, né, em termos de proposta de valor, segmentação de clientes, fontes de receita? Acho bacana abrir as câmeras nesse momento de interação. O Duval, só comentar que eu já tive algumas perguntas aqui que eu acabei me antecipando e respondendo, tá? Mas eu posso comentar depois. Boa. Ok. Legal, Luciana, obrigado aí pela pergunta. O investimento anjo, assim que ele chegou na gente, acelerou um modelo que a gente já tinha, né? Destravou o que a gente já estava planejado a executar. No meio do caminho, obviamente, mudanças acontecem, né? E por conta desse conselho consultivo que a gente conseguiu através de investidores anjo, que a gente formou, conseguiu auxiliar a gente em algumas mudanças marginais no modelo de negócio. Então foi muito interessante, tá? Muito importante para a gente. Bom, muito bom. Segunda pergunta do Bjorn. Toda startup, essa eu acho que vai para o Daniel e também, talvez para os três, né? Se cada um puder ajudar. Toda startup nasce do bootstrapping. Bootstrapping é aquilo, né? Com os próprios recursos. Mas qual é o primeiro passo para obter um investimento? O que vem primeiro? É investidor anjo ou participar de um processo de aceleração? Tem regra? E aí, Daniel? Beleza. Eu vou aproveitar e vou linkar com a pergunta do Rodrigo, que eu acabei respondendo no próprio chat aqui, que quando você responde, ele some, né, das perguntas. Mas o ponto é que acho que não tem resposta, não tem certo e errado, tá, gente? Então, acho que isso quando você vai começar, entra um pouco mais a fundo no mercado, né, de inovação, você vai se deparar que, na verdade, existem diferentes camadas, digamos assim, diferentes níveis, né, onde os investidores e empreendedores atuam. Vou só dar um exemplo muito ilustrativo, tá? Só para tangibilizar o que eu quero dizer. Então, por exemplo, se você tem alguém que fundou uma startup e deu um exit, né, expressivo, né, por exemplo, alguém que fundou o Nubank, né, que para exagerar, sai do Nubank e vai montar uma empresa, essa pessoa vai ter acesso ali a um conjunto de investimento que pode estar simplesmente no PowerPoint que as pessoas vão investir muito, né? Então, é um exemplo aqui que eu estou dando exagerado, mas para ilustrar que vai depender muito da rede de contatos e do track record do empreendedor, nesse caso, certo? Então, é possível sim você ter investimentos sem ter nenhum tipo de grande validação, tá? Porém, no nosso caso aqui, trazendo para um mundo mais prático, por exemplo, do ONIENDES, o que a gente busca, né? Então, a gente busca empresas que têm minimamente conseguido estabelecer um produto que mostra que tá resolvendo um problema, né? Que está endereçando algum problema concreto, né? Através seja de clientes que estão pagando ou de pelo menos usuários,
tá? Que estejam usando a plataforma, que estejam ali se conectando com a empresa, né? E a gente consiga medir isso de alguma maneira. E aí o investimento anjo ele entra como um acelerador desse processo de validação, certo? Então, é geralmente nesse cenário que a gente encontra. Então, por isso que a gente fala que antes do investimento anjo, em geral, vem ali o family and friends, né? E muitas vezes o pessoal, brincando, coloca o fools também, né? Que é family, friends and fools, né? São aquelas pessoas que acreditam na ideia ali quando ela está mais incipiente, certo? O investidor anjo ele já vai buscar um pouco mais de critério ali na hora de avaliar e de investir na empresa. Então, tentando responder. A pergunta que o pessoal, algumas fizeram nesse sentido, né? Durval, se você quiser falar também, você olha, na sua tese de investimento, você olha empresas com MVP já validado, você olha TRL. Olha, eu acho que o ideal é que você tenha um produto já com MVP validado, se esse produto já está no mercado e tal, isso dá mais segurança. Mas às vezes a gente acredita no produto, né? E nos pitches, e depois que se formam, né, os grupos, né, de WhatsApp, a pergunta que sempre que eu faço é, mas e o seu produto, como que ele se posiciona em relação ao mercado? Porque o fundador, ele é um idealista, né? Ele acha que o produto é ótimo, que vai dar certo, mas qual é o mercado e como você se posiciona? Porque quando você começa a olhar também o mercado, né, você vai ver como você se diferencia. Hoje em dia é importante ter essa diferenciação. Então, eu acho que é importante, se você vai procurar um ninja ou uma aceleradora, qualquer outro recurso, é de você já ter alguma consolidação. Se você já passou por aquela fase de ter um aporte, seja de familiar ou de amigos, mas o que que essa entidade vai te trazer, né? E é porque é um desafio você chegar e apresentar e receber muitas vezes perguntas que são inconvenientes, que são até difíceis, né? Mas será que esse produto tem futuro? Porque muitas vezes, enquanto investidor, no pitch a gente fala, "Não, esse produto não vai ter futuro ou ele é muito de nicho, né? Ele está muito nichado e isso então, assim, o meu olhar é sempre de ver o entusiasmo, a oportunidade e o risco do produto, mais até do que o negócio. E outro aspecto importante é mostrar, mesmo na sua primeira apresentação, mostrar. Eu estou mentorando uma empresa que quer buscar, já indicou e está em contato com o Daniel, o investidor anjo, de você mostrar questões de governança, o que você já tem, ou se não tem nada ainda, não tem uma DRL, enfim, vocês não têm relatórios para mostrar, mas o que você se compromete a mostrar. E as que eu invisto estão entregando relatórios trimestrais de resultado. Então, eu acho que esse casamento do início, já pensando num futuro, que não é só o produto, mas também a gestão que a empresa vai ter, porque senão o cash burn é muito rápido, né? Muito bom, obrigado, Durval. Uma pergunta, Rafael, quando você foi investido, você estava em que momento? Já estava nos primeiros clientes? A gente. A nossa história é interessante, encurtar ela aqui, tá? A Mandimais, ela é fruto de uma reestruturação de uma empresa de CNPJ já faz 10 anos. A Mandimais está no mercado faz 2, só que a gente o CNPJ existe. Então, eu e o Vitor, que somos co-founder, a gente é um pouco. Já sofremos bastante é, nessa jornada de empreendedor. Mas o que eu queria trazer, Vital, que vai de encontro também com a sua pergunta, é que mais importante do que quando é o que você vai fazer com o recurso, tá? Nesse nível de com esse nível de investidor, você precisa ter ações concretas e claras do que você vai fazer. O investidor anjo, ele já não aceita muito questões subjetivas. O investidor anjo ele é mais qualificado, ainda mais o pessoal da UniAngels. Então você precisa ter ações concretas, né? E você tem que se comprometer com aquilo. Então, quando a gente fez o nosso pitch, foi conservador do ponto de vista de pitch para startups, mas a gente entregou tudo. A gente sabia que a gente ia conseguir entregar aquilo, se comprometeu com os indicadores e entregou. E o dinheiro foi exatamente para aquilo. Então, ter essa clareza é muito importante. Eu acho que eu senti muito isso por parte dos investidores.
Então, a investida tem que ter isso. Antes de mais nada, independente em qual lugar você está no caminho do empreendedorismo, naquela etapa você tem que ter clareza do que você vai fazer e passar isso para o investidor. Eu Ah, acho que é muito importante bom. esse ponto aí que o Rafael colocou, porque o investidor anjo gosta de ver o capital investido em aumento de crescimento, né? Às vezes aumento de produção ou ampliação ou recursos, né? E também, às vezes, em marketing, né? Para fazer se o produto requer uma divulgação maior. Agora, quando o investimento é só para a operação, digamos assim, a manutenção, já é um pouco mais complicado. Ou seja, já olha com certo cuidado. Será que essa empresa realmente não está queimando capital muito rápido? Então, acho que é importante ter um propósito do dinheiro. Onde eu vou aplicar esse dinheiro, né? Ah, perfeito. Agora Como vamos o ao que Rafael interessa. Vamos ao viu a que experiência. interessa aqui. Quanto que vocês colocam de dinheiro? Simples e objetiva. Qual que é a média aí? 1 milhão? Eu vi que a média, né, que o Daniel apresentou ali é de 35 mil, né, Daniel? Teve uma pergunta logo no começo do nosso webinar, né, ele perguntou 35 não é muito pouco, mas eu entendi, é a média, né, Daniel, do investidor, do aporte individual, é isso, né? Perfeito, exato. Eu E acho que Quer complementar, Duval? Eu Eu acho que posso tem uma interromper. diferença quando talvez nessa média quando você olha que quando é um fundo, né, que tem uma capacidade de fazer investimento maior, então várias startups já têm um fundo que investiu, uma empresa. Agora, quando são investidores individuais, como é o meu caso, então eu nunca recomendo algo que seja muito pequeno. Tem gente que investe 10 mil, a média minha está entre 30 e 50 mil aí, das investidas, né? Então, acho que esse valor é razoável, porque muitas vezes você vai ficar lá com uma percentual que às vezes é menos de 1% da empresa, mas você passa a está fazendo o acompanhamento. Hoje, por exemplo, eu estou no conselho, né, da GLR Tech e eu recomendo, né, o Rafael falou também sobre isso, se formar um conselho consultivo, geral esse trabalho é pro bono, o investidor também quer para estar acompanhando mais de perto, e se ele tem alguma especialidade ou alguma relação com o produto ou serviço da startup, melhor ainda, ele pode até contribuir mais. Mas eu acho que é importante ter essa visão. Agora, eu tenho amigos que também investiram na Uniangels que puderam investir 10 mil, 5 mil. Eu acho que aí depende também da rodada, do quanto que é necessário captar, e da pessoa, às vezes, quer investir mais para estar acompanhando e estar entrando nesse mercado, né? Então, acho que não tem um valor fixo, né, Daniel? Sim, exatamente. A gente já teve investimentos de mais de 200 mil de pessoas Uhum. individuais, né? Mas são casos um pouco mais raros, né? E o que a gente traz ali é essa média. E acho que, falando desse ponto, não é pouco, eu acho que sim e não, né? Eu acho que quando a gente fala na perspectiva da empresa, realmente, né? Hoje, se você pensar no salário de um desenvolvedor de software, 35 mil reais é praticamente dois, três, não sei nem se dá 3 meses, né? Então, realmente é pouco, mas como o Rafael trouxe, o investimento anjo ele é esse recurso mais ágil, né? Ele é esse recurso ali que muitas vezes é usado nessa etapa inicial para desafogar, né, demandas mais críticas da empresa, e tem que ser usado de forma muito inteligente e muitas vezes sendo composto por vários grupos, né? Então a gente se associa, a gente já investiu com o pessoal da Fé, com o pessoal da Poli, da Anjos do Brasil, já aconteceram rodadas onde os empreendedores conseguem aglomerar ali múltiplos, quando há uma necessidade maior, né, de capital, múltiplos grupos e aí compor, sim, uma rodada maior, né? Mas é difícil mesmo, tá, gente? Realmente, esse é o trabalho, o Rafael sabe disso mais do que ninguém ali, realmente tem que fazer mágica com esse recurso, porque realmente é bem, bem difícil, tá? agora a última pergunta. Ah, Rafael, pode falar, pode falar. Só agregando, tá? No nosso caso, todos os cheques foram de 50 mil reais. Então, foi acima da média ali, e foi
bem ágil e importante. Muito bom. Agora, a mais difícil de todas, valuation. Como fazer? Tem fórmula? E quando uma startup chega com valuation para vocês, vocês também fazem o valuation via UniAngels para ver se está batendo? Também vocês ou apoiam ou ajudam a startup a entender o valuation dela? Vou tentar ser breve aqui. É, eu tô até achando que não estou fazendo jus ao meu diploma aqui, né, de engenharia, porque eu estou dando um monte de resposta que não tem, né, que não tem resposta, não tem receita de bolo, né, e a gente ali na faculdade a gente tem que acertar todas, né, todas as formas. Então, é isso, gente. O que acontece é que a gente ajuda, eu acho que muitas vezes a pensar o valuation, digamos assim, né, a estruturar ou pelo menos dar um guia, né, pensando no estágio da empresa, no que ela tem ali de clientes ou de faturamento, né, dar um direcionamento se aquele valuation está, digamos assim, dentro de um range interessante, né, e que vai afugentar ou não, que pode afugentar ou não os investidores. Mas a gente não costuma entrar em discussões com as empresas, digamos assim, no detalhe de qual é o valuation, né? A gente não faz isso porque é uma decisão individual. O que a gente pode muitas vezes é se a empresa está com valuation muito exagerado, por exemplo, a gente não leva para a Bitnight. Mas se a empresa, a gente não tem, por exemplo, se a gente acha que a solução é muito boa, a gente privilegia isso, né? Então a gente privilegia a qualidade ali do que está sendo apresentado, né? Do que está sendo da solução, do time, em detrimento, por exemplo, ao valuation. Mas eu acho que ele é um trade-off e a gente ajuda a pensar o trade-off, né? Eu acho que esse é o ponto. Muito bom. Muito bom. Então, do ponto de Pode falar, vista Durval, pode falar. do ponto de vista dos investidores, muitas vezes a gente discute o valuation no grupo, né? Colhendo opiniões. Eu acho que tem uma fórmula matemática, né? Os engenheiros aqui sabem disso, e o Sebrae tem, inclusive, algumas orientações com relação a como montar um valuation, que às vezes está na expectativa do crescimento. Às vezes esse valuation ele é mais pelo emocional, né? Você gostou, aquela empresa pode ter um potencial, mesmo que ele não tenha números. Agora, o que eu recomendo para startups? Defenda o seu valuation, porque no pitch a gente vai perguntar, mas como que você chegou, né, depois nas reuniões de segmento, como que você chegou nesse valuation? Da onde você tirou esse número? Então, eu preciso saber explicar, por mais que as premissas às vezes estejam exageradas, muito otimistas, mas é importante ter premissas para justificar. Eu fiz essa metodologia, enfim, eu usei esse recurso. Acho que isso é importante. Boa. Só para explicar aqui, o Fábio mandou uma pergunta, né? Em quanto tempo o retorno, né? Eu vou falar aqui. Eu acho que depende do mercado que você está, né? O retorno, igual a CoreSync, né? Ela tem um roadmap maior, né? E tem também questões regulatórias. Então, o roadmap é mais longo, né? As biotechs também têm roadmap mais longos de retorno. Então, isso varia de empresa para empresa, né? Eu acredito que empresas do varejo talvez tenham aí uma expectativa de retorno mais curta também. Agora, sobre o webinar, perguntaram aqui se vai estar disponível em outro local. Ele foi gravado e estará no canal do YouTube da Inova Unicamp. É só buscar Inova Unicamp e também nas redes sociais vão estar os links. Michael perguntou se vai haver lista de presença. Não vai haver aqui lista de presença, mas todo mundo vai receber um e-mail com um formulário para responder sobre a sua experiência aqui, dar o feedback e pode receber, Michael, o certificado de participação. Eu acho que isso pode servir como uma forma de comprovar a tua presença aqui no webinar, tá joia? Bom, não queria estender mais, né, e tomar o tempo de vocês. A gente estourou um pouquinho aqui. Foi muito bom, foi muito legal ter participado. Eu também, como ouvinte, muitas coisas eu não sabia também. Espero que tenha ajudado as mais de 50 pessoas que participaram aqui do webinar. Foi um número muito bom que a gente atingiu. E agradecer, em nome da Inova Unicamp, agradecer ao Daniel, da UniAngels, agradecer ao Rafael, da Mão Demais, que deixou a gente com fome,
né? E agradecer o Durval que trouxe, acho que ele trouxe mais do que eu esperava também, trouxe até quem são as investidas deles, foi muito, muito bom esse momento aqui. E também principalmente o Vinícius Rosa aqui da Inova, que tá no backstage aí já, né, conversando com a gente já há meses, né, e organizou e fez tudo isso acontecer. Muito obrigado para todo mundo. Muito obrigado, Obrigado gente. a Durval e todos. Rafael, Vital, Obrigado, Vinícius. Vinícius. Excelente, hein? Um Muito obrigado. abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.